E aqui temos o 3DS que eu garimpei lá no LX, que eu paguei aqui o valor de R$700, e se valeu a pena ou não, é conversável, porque infelizmente nesses últimos anos esse console e vários consoles antigos como o PS Vita valorizou muito. Talvez valeu a pena, talvez não, visto que tá aqui com caixa e é o modelo XL. Mas só para vocês terem uma base, vou tirar aqui do meu inventário, eu tenho esse 3DS rosinha, que pra vocês terem ideia, na época que foi, se eu não me engano, 2021, eu paguei simplesmente R$300 e ainda venho com esse jogo aqui, ó, que é o Pokémon Y, e só esse game aqui o pessoal vende por 150, então meio que saiu de graça, mas infelizmente os tempos são outros, então eu vou parar aqui de chorar e vamos fazer um unboxing pra ver se vale a pena ou não em 2025. E aqui temos os detalhes da caixa, lembrando que o modelo XL nada mais é que o próprio 3DS, só que um tamanho maior. E aqui temos algumas informações, tá tudo em espanhol, se eu não me engano, acho que nem tem caixa brasileira do 3DS, me corrija aí se eu tiver errado, mas enfim, aqui dá pra ver bastante a diferença, mas como eu tenho aqui o modelo Old, que é o mais básico, a gente também vai fazer essa comparação de tamanho, e sem muita enrolação, vamos fazer aqui um unboxing em primeira mão, praticamente aqui, uns 13 anos depois. Lembrando, se você tá na busca de um 3DS XL, um 3DS Old ou qualquer modelo que seja, por se tratar de um produto usado, cara, quando chegar na sua casa através da OLX Pay, testa, grava, pra você não ter BO, porque tem muita gente safada vendendo produto usado por aí, mas de cara a gente já vê o 3DS, ele é bem bonito nessa cor azul, mas vou deixar aqui de lado porque vamos ver o que veio na caixa, já começando com esse super manual. Também temos aqui um guia rápido que tá em português ou tá em espanhol? Ah não, consola, tá em espanhol. E aqui temos uma coisa bem interessante, que são aqui os cards, né, que se eu não me engano se chama Air Cards, enfim, basicamente esses cards quando você abre a câmera do 3DS, que pra quem não sabe, esse consolezinho tem tanto duas câmeras atrás, como também aqui uma câmera na parte da frente, e quando você liga a câmera e aponta pra esses cards, meio que faz um efeito 3D, que vamos ser sinceros, ninguém liga pra isso. Não é à toa que nenhuma empresa hoje em dia de console portátil coloca a câmera, porque é um negócio defasado, é legal tipo pra você usar uma vez. Eu realmente não entendo os youtubers que falam que isso é legal, porque não é legal. Mas vamos falar aqui do que interessa, que é o nosso console. Obviamente, como é um produto usado, tá cheio de arranhado, não sei se dá pra ver pelo vídeo, ó, mas mesmo assim, é um console muito bonito. Aqui na parte de trás também tem bastante arranhado, não tem muito pra onde fugir, né, a gente tá falando de um console de 2012, se eu não me engano, ou até mais velho que isso, então até que esse modelinho tá bem conservado. Aqui na direita a gente tem uma caneta, que é a Stylus, foi mal rapaziada, sou poser, e aparentemente ela é original. Vê aí pra mim, Zé. 100% original da China, pai. Aqui em cima é onde a gente coloca a entrada de cartucho, que inclusive, por incrível que pareça, eu tenho 3 jogos originais de 3DS, que um é o Pokémon Y, sempre começo a jogar, mas eu nunca termino. Pokémon Alpha Sapphire, que eu ganhei de um amigo meu de presente de aniversário. Tamo junto. E também temos aqui o Mario Kart 7, que também veio junto com o 3DS rosinha. Enfim, acho que eu já tô enrolando demais, vamos abrir essa belezinha. E mano, que console bonito. E por ele ser maior, obviamente você perde aqui um pouco de portabilidade, mas fica bem mais confortável, principalmente se você tem uma mão mediana pra grande, assim como eu tenho. E já vamos segurar aqui o botão Power, pra ver se tá com bateria ou não, porque eu esqueci de carregar. Tá aí, ligou o nosso console, e enquanto ele liga, temos aqui analógicos que fica pra dentro do console, né, pra obviamente você conseguir fechar. E mano, admito pra vocês que esse barulhinho aqui, ó, me preocupa um pouco. E como o 3DS é um console relativamente antigo, já tem aqui desbloqueio de fácil acesso. Com um tutorial no YouTube você consegue desbloquear qualquer modelo, seja aqui o XL, seja aqui o Old, seja o New, que é bem mais caro, né? O pessoal tá cobrando R$2.000, loucura. E pra gente visualizar melhor, eu vou desligar aqui as luzes. E por algum motivo o brilho tá estourando na tela, porque esse brilho do 3DS nem é tudo isso, mas vamos colocar aqui no mínimo. Acredito que ficou melhor aí pra vocês visualizarem o melhor charme do 3DS, né? Fora ele fechar literalmente, e quando ele tá fechado, ele entra aqui no modo repouso, depois você vem aqui, ó, e só jogar. E como eu tinha falado, eu já fiz aqui o processo de desbloqueio, e como se trata de um console destravado, você pode baixar qualquer jogo que você quiser, sem necessariamente
pagar por isso. Então eu já peguei aqui um pack de jogos e taquei aqui na memória do console. Agora é só desembrulhar os presentes, começando aqui com Majora's Mask, que eu tenho que jogar logo esse Zeldinha, que o pessoal fala que é um dos melhores. Em seguida, eu baixei aqui o Ocarina of Time, que inclusive tá com a tradução PTBR direto aqui do console. Outro Zeldinha, que é o Between Worlds, que se eu não me engano você joga... Meu Deus, tá muito alto. Que se eu não me engano toda a gameplay é usando a canetinha, bem interessante a jogabilidade desse game aqui. E isso é bem legal de citar, mano, porque, por exemplo, o touch, a experiência da canetinha é uma coisa que você nunca vai conseguir emular 100%. Hoje em dia qualquer celular emula 3DS, mas a experiência real você só vai ter no console. Não tem jeito. Então agora eu vou dar aqui uma rushada nos jogos, né, pra não ficar muito longo. Super Mario 3D Land, que eu já zerei esse jogo 2 vezes e eu tenho vontade de zerar de novo, porque é muito bom. Resident Evil Revelations, eu não tenho muita vontade de jogar. Pokémon Y, eu tenho o cartão, né, mas eu baixei mesmo assim. Pokémon Omega Ruby, também temos aqui o New Super Mario Bros. Esse aqui eu joguei muito no 3DS do meu primo, que inclusive é esse aqui, mas por grande parte da vida dele ele me emprestou pra jogar. E aqui temos um dos meus jogos favoritos, Captain Toad. Obviamente é um jogo puzzle, então não é pra todo mundo, mas eu particularmente gosto bastante. Aqui temos a Homebrew do desbloqueio do Planeta Retrô. Outra Homebrew, que se eu não me engano esse aqui é de temas, né? Se eu não tô te falando besteira, não. Esse é de temas. Inclusive eu uso aqui um de Steven Universe no meu 3DS pessoal, que infelizmente eu desanimei de jogar por conta de um problema que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Olha o tamanho desse Dead Pixel e ele tava menor, tá? Ele aos poucos vai aumentando. Fiz até questão de ligar a luz, mano, que realmente eu gosto muito desse console. E como eu falei, né, eu coloquei aqui um tema personalizado com o fundo de Steven Universe, que é um desenho que eu curto. E cara, fica bem legal. É muito interessante esse sistema de personalização. Até RGB você consegue colocar no 3DS, coisa que o Nintendo Switch não tem, né? Só com desbloqueio, obviamente. Mas enfim, perdi aqui um pouco do foco. Vamos voltar aqui pro 3DS XL. Mas antes, deixa eu apagar aqui as luzes. Perfeito. Vou fazer questão aqui de testar um jogo com vocês. Obviamente vai ser aqui o Super Mario 3D Land, que talvez seja aqui um jogo que eu mais gosto nesse console. Não é à toa que eu já zerei 2 vezes. E uma coisa interessante de citar, que ao mesmo tempo eu não acho tão interessante assim, é que o 3DS, na verdade todos os 3DS, ele tem 3D. Então você puxando essa alavanquinha, ó, pelo vídeo vai ficar todo bugado. Mas se você parar o seu 3DS e olhar fixamente na vida real, meio que tudo fica 3D. Mas infelizmente no modelo XL e no modelo Old isso não funciona muito bem, e muito pelo contrário, dá dor de cabeça. E só no modelo New, que o pessoal cobra R$2.000, que funciona bem, porque a câmera segue meio que sua visão, então o 3D fica perfeito. A Nintendo tentou inovar tanto nesse console que algumas coisas são legais, outras coisas nem tanto, mas eu acho que isso que faz esse console ser único, o tanto de funcionalidade nova, as coisas positivas que teve no Nintendo DS aqui pro 3DS. Obviamente é um console mais potente e tem uma biblioteca muito boa até hoje, como aqui o próprio Mario 3D Land, que a gente vai jogar um pouco. E claro que eu ainda vou fazer um vídeo falando da experiência de ter esse console em 2025, que eu já adianto que é um excelente console, e principalmente por causa do nosso desbloqueio, a gente tem algumas funcionalidades bem interessantes que já vale a pena mostrar agora, então chega mais. Que já temos aqui o primeiro produto pro nosso 3DS, que eu peguei direto da Barateiro Games, que muito provavelmente se você é do nicho, você conhece esse produtinho aqui. Temos aqui um R4, que para quem não conhece é um cartucho que você coloca diretamente no DS ou até mesmo no 3DS. E nesse kit da Barateiro, obviamente vem aqui o R4 com um cartão de memória cheio de jogo e emulador. Alguns adesivinhos bem bonitinho aqui do Mario. Temos aqui o Luigi e também aqui um adaptador USB-C, né, para você colocar o cartão de memória aqui e depois conectar no seu computador, caso você queira colocar mais jogos, que eu já adianto para vocês que o R4 já vem lotado. Então já vamos tirar aqui ele e colocar no nosso 3DS. Ele é assim, ó, literalmente um cartucho de DS. E depois você pega aqui o seu console e encaixa o cartucho. E quando você vier aqui na home, ó, vai aparecer esse ícone. Lembrando que o R4 vem totalmente configurado, cheio de jogo e emulador, seja de DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, enfim, muita coisa boa. E eu simplesmente esqueci de mostrar o R4, mas não tem problema, porque eu mostro pra vocês agora. Vamos iniciar aqui o nosso R4, que de cara a gente já tem aqui uma pasta, que abrindo a gente tem diversos jogos de Pokémon e todos estão aqui em português, fora uma lista enorme de vários jogos de DS.
Continuando, a gente tem outra pasta, que é a pasta 2, com mais jogos de DS. É jogo aqui pra vida toda. E fora o emulador de Game Gear, Nintendinho, Game Boy Advance, Master System, Mega Drive, Nintendinho de novo. Na verdade, calma aí, acho que eu fui poser. Esse aqui é o Super Nintendo e esse aqui é o Nintendinho. ROMs de Game Boy e Game Boy Color, GBA de novo. E nada melhor do que a gente iniciar aqui um jogo de DS só pra gente ver se tá funcionando bem no nosso 3DS. E isso é uma das vantagens que eu acabei esquecendo de citar no vídeo, né? Porque o próprio 3DS roda jogos de DS e fora vários jogos retrô que eu mostrei aqui na lista, né? Então vamos puxar aqui uma Grand Prix, aumentar o som do nosso game e vamos pegar aqui o Bowser. E claro que eu comprei o meu R4 direto na Barateiro Games. E fora o R4, eles vendem aqui 360 desbloqueado, PlayStation 2 com kit OPL lotado de jogo, ou até mesmo o kit OPL separadamente. Fora vender aqui o R36S, que é o melhor console portátil chinês custo-benefício na minha opinião. Também tem aqui o Retroplay, que é um pendrive com basicamente vários emuladores, onde você pluga no seu PC e joga, porque ele também vem lotado de jogo. E claro, o nosso próprio R4, lembrando que ele funciona tanto no 3DS como também no DS. E como eu tô divulgando, é claro que eu recomendo a loja, então eles têm aqui envio para todo o Brasil, fora a garantia para todos os serviços e suporte vitalício para suas dúvidas. E só lembrando vocês que quem vem pelo Lopes garante aquele brinde. E como eu falei, o desbloqueio do 3DS te permite muitas coisas interessantes, que obviamente eu não vou falar tudo nesse vídeo, porque senão ele vai ficar gigantesco, mas uma em específico eu quero mostrar na prática, que é baixar jogos. Você literalmente ligando aqui o Wi-Fi, assim como eu fiz, você consegue baixar qualquer jogo da biblioteca do console, direto do console. E para fazer isso é bem simples. Primeiramente você vai abrir aqui a HShop. HShop? Mano, tenho quase certeza que não é esse nome. E você vai ter aqui uma lista de jogos, updates, DLC e várias outras coisas, incluindo jogos de DS. Mas o que a gente quer é obviamente os games, e a gente vai pegar aqui na North America e ele vai carregar a lista. Obviamente, como é um console mais antigo, a gente não vai ter uma velocidade de download tão alto, mas às vezes você não tem um PC, né, para colocar no cartão de memória e passar para o seu videogame. Então, direto do console você consegue fazer todo esse processo. E em específico, para mostrar na prática, vou baixar aqui um jogo do Kirby que eu tô querendo jogar há muito tempo. Só temos que chegar aqui na letra K. E finalmente cheguei aqui na letra K, e como vocês podem ver, a lista é muito grande, mano. Não é à toa que eu demorei muito tempo. E o jogo que eu tava falando é o jogo do Kirby. Vamos ver se tem aqui. Cara, acho que eu tô cego, velho. É o Triple Deluxe, eu tenho quase certeza que é esse jogo que eu tava me referindo. Ele tá pesando aqui 595 megas, que dá um total de 4.700 blocos. Eu não sei porque a Nintendo transformou megabytes em blocos, mas aqui no 3DS é assim. E depois a gente só vem aqui, ó, clica em baixar. Ah não, tem que segurar. Você segura o A, aí sim ele começa a baixar. Como eu falei, é um console antigo, então o download não é tão rápido assim, mas você pode deixar aí na lista, deixar o seu console encostado, fazer outras coisas, que logo menos baixa, que é o que eu vou fazer agora. E voltando aqui para falar da minha burrice, basicamente o nosso download estava em 97% e eu fui pegar aqui o nosso 3DS para mostrar o processo final e eu simplesmente cancelei o download. Mas resumindo, demora bastante, esses 600 megas foram praticamente 40 minutos, ou às vezes você tem um PC, mas tem medo de baixar jogo pirateado, então isso aqui já é uma mão na roda. Muito interessante. E já aproveitando, vou criar aqui o meu personagem, né? Que é o meu o meu perfil. Que é muito interessante, como o 3DS tem uma câmera, você meio que consegue tirar uma foto própria para criar o seu personagem baseado nisso, a partir de uma foto. E tá aqui, ó. Obviamente a câmera do 3DS é uma bosta, mas mesmo assim mostra muito da vibe da época, né? Calma aí. Eu tô com a câmera de cabeça, então não sei se ele vai fazer uma detecção decente, mas vamos centralizar, olhar para a câmera e tirar a foto do RG. E vamos ver o que ele vai criar baseado nisso aqui, velho. Tô até com medo. Meu Deus. Tá igual, família? Parece um cão chupando manga. E, cara, não tem nada melhor do que você pegar aqui o seu quarto, fechar tudo
e apagar as luzes, depois vir aqui na sua cama e puxar o seu 3DS para jogar. E eu não sei se vocês estão ligados, mas há muito tempo aqui no canal eu fiz um vídeo que meio que é um guia definitivo de jogos traduzidos pela comunidade para esse console perfeito aqui. Então lá eu juntei literalmente todos os jogos que a comunidade traduziu, seja aqui o Ocarina of Time, o Pokémon Y, que é uma coisa que você só tem acesso graças ao desbloqueio, porque a própria Nintendo não traduziu esses jogos. E claro, nunca mais vai traduzir, né? Porque o 3DS já foi parado de fabricar, tá totalmente escanteado. Então, cara, muito interessante, curto demais esse console. E aqui tem vários jogos clássicos de muita qualidade, como o próprio Ocarina of Time, o Majora's Mask, que eu nunca joguei, e aqui vai ser praticamente a oportunidade perfeita. Então acho que é isso, não tem muito mais o que eu enrolar nesse vídeo. Qualquer sugestão, só comentar aí embaixo, porque eu pretendo trazer mais conteúdo desse consolezinho aqui. E claro, deixe seu like e se inscreve aí no canal. Tamo junto. Agora eu vou jogar aqui um pouquinho de Mario.